poucos ecossistemas, poucos biomas no mundo em que fogo e flor convivem de maneira tão próxima. Mas, originalmente, eu estava aqui falando de geopolítica e dos Estados Unidos. A questão colocada aqui é que os Estados Unidos são um país em franca decadência. Eu vi um vídeo muito bem indicado, no qual o autor tece algumas considerações sobre os Estados Unidos, que eles vão implodir por dentro, mais ou menos como aconteceu com a União Soviética. Em essência, eu concordo com isso. Os Estados Unidos são um país bem armado. E ainda que essas armas hoje sejam inferiores tecnologicamente às da Federação Russa, da China e até mesmo da Coreia do Norte, é um poder de dissuasão que não pode ser desprezado, porque são milhares de armas nucleares. E a capacidade de soltar elas, principalmente em países que não têm como se defender, que tem sido a prática dos Estados Unidos. Por isso a teoria de que é mais provável que o país seja implodido do que explodido faz todo sentido. Se nós repararmos a quantidade de sem-teto, quantidade de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, de fome mesmo, desempregados, sem perspectivas e drogados. Gente, a epidemia do ópio nos Estados Unidos é uma coisa pavorosa, 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 pavorosa. Ópio não, perdão, opioides, né? No caso são remédios como fentanil, outros opioides, heroína. Ironicamente, a origem disso, a matéria-prima pelo menos, costuma ser a China. E isso é irônico porque os Estados Unidos, junto com França e principalmente com o Reino Unido, obrigaram a China a consumir drogas opioides na Guerra do Ópio, primeira e segunda, Guerra dos Boxers. Então, o país hoje contra as drogas, líder mundial da política contra as drogas, apesar da metade dos Estados Unidos ser permitido o consumo de substâncias tóxicas, está sendo vítima daquilo que ele mesmo impôs à China há 180 anos atrás, né? O que não deixa de ser uma ironia poética. Mas a questão da implosão dos Estados Unidos é a seguinte: a desigualdade social só aumenta. Os bilionários se tornam cada vez mais ricos, e isso implica que para sustentar essa riqueza é necessária uma enorme desigualdade. Então, gera-se uma enorme pobreza, miséria. Vocês podem procurar aqui mesmo no YouTube a quantidade de vídeos que mostram pessoas adictas, principalmente em opioides, nas ruas dos Estados Unidos. Há reportagens que depois nunca mais foram feitas, né, de 10 anos atrás, em que se constatou que a quantidade de meninas, garotas, que transavam em troco de comida para poder alimentar suas famílias era enorme, e isso 10 anos atrás. Certo? Imagina como está a situação hoje. Então, os Estados Unidos são um país em franca decadência. E essa decadência é provocada não pela China, pela Rússia, pelos comunistas, pelos muçulmanos, pelo que quer que seja, provocada por eles mesmos. Pela própria desigualdade econômica, pela própria violência inerente, pela própria mídia. É um país em que a maioria, héteros, brancos, cristãos, não suporta perder, mas no qual um número cada vez maior de pessoas com esse perfil está perdendo. E aí como eles reagem? Tiroteios em escola, danceteria, shows, empresas. Veja, é muito difícil, mas muito difícil mesmo que o autor desses terroristas seja mulher. Eu nunca vi, sempre homem. Sempre branco, com raríssimas exceções, sempre heterossexual, com raríssimas exceções, sempre cristão, com raríssimas exceções. Tem um padrão: o homem branco, heterossexual, cristão. Se fosse bullying, você fala, isso é vítima de bullying. Que vítima de bullying o quê, gente? Pelo amor de Deus. Se fosse vítima de bullying, as pessoas que são vítimas de bullying são os pretos, são os pobres, são os latinos, são os muçulmanos, são os asiáticos, são os gays. E vocês veem essas pessoas fazendo o tiroteio e matando os outros a rodo?
Não, não são essas pessoas. São brancos, heterossexuais, cristãos, certo? Conservadores. Então não tem nada a ver com bullying. Se fosse bullying, as pessoas realmente vítimas de bullying é que sairiam matando os outros aí. Então não são. Isso é o quê? Isso é rancor, é ressentimento do branco que fracassa numa sociedade feita para ele triunfar. Do branco que não entende que o problema é a desigualdade, é a opressão, certo? E que os Estados Unidos estão muito longe de ser o paraíso dos pais fundadores, que nunca foi um paraíso, né? Pode ter sido paraíso para os pais fundadores, brancos, cristãos, mas nunca foi para os indígenas, que tiveram todas as suas terras roubadas e foram mortos aos milhões. Nunca foi um paraíso para os mexicanos, para os hispânicos, que tiveram suas terras roubadas. Nunca foi um paraíso para os negros que foram escravizados. Correto? Então é um falso paraíso. É um falso paraíso construído em cima da mentira, erguido em cima da mídia, de um sistema que está muito longe de ser democrático. Porque essa se chama democracia indireta. Como assim democracia indireta? É oligarquia. Quem elege o presidente dos Estados Unidos não é o povo, certo? Não é o povo. Então, se poucos elegem, é uma oligarquia. As contradições internas dos Estados Unidos, isso sim, vão levar o país à ruína. E vão levar rapidamente o país à ruína. No vídeo que eu assisti, o cara fala do Texas. Tem uns dados lá que são questionáveis, mas a lógica do raciocínio faz sentido. Mas a Califórnia também é um estado próximo da secessão. Certo? Então, o Alasca, o Havaí, o Deep South, né? O cinturão da Bíblia. Então, os Estados Unidos, eu diria que eles estão muito próximos da implosão. Mas não, repito e reitero, não por causa de chinês, por causa de russo, por causa de comunista, por causa de muçulmano, mas por causa deles mesmos, por causa dos banqueiros, por causa dos bilionários, por causa da desigualdade social. E não vai ser uma coisa bonita de se ver, né? Que Deus tenha misericórdia da humanidade.